Quem aí nunca teve problema fazendo um layout, travou o negócio lá e não conseguiu entregar? Alguém aqui nunca teve esse problema? Então acontece nas melhores famílias. Então nós vamos agora para o painel. Um painel da comunidade. Das comunidades que hoje, como vocês viram, está sendo um dia especial para as comunidades, pessoas que participam das comunidades, como liderança das comunidades que a gente tem, XDA, Mulheres de Produto. O que mais? Me lembram? Friends of Figma, Ladies at UX, o que mais? SDN. Show. Então, quem que eu vou chamar agora para o palco aqui, ó? O Slido? Ah, verdade, o Slido. Puta, obrigado, Zílio. Meu apoio. Slido, leiam no QR Code para vocês fazerem a pergunta durante esse painel. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas é legal se vocês fizerem. Senão se deixar aqui, eu tenho podcast, eu faço pergunta aqui, eu fico até amanhã fazendo perguntas, é de boa. Então eu quero que vocês façam perguntas, que eu estou com o meu celular aqui, eu vou ficar acompanhando as perguntas que vocês fizerem, para que eu possa fazer. E façam perguntas provocadoras, sabe? Aquelas que tocam o dedinho na ferida, para a gente entender como cada uma dessas pessoas que vão subir aqui no palco comigo vão responder. Fechou? Combinado? Vamos fazer pergunta? Façam perguntas, hein? É anônimo. A gente não... E é anônimo mesmo, não é igual pesquisa de NPS de empresa interna, não, tá? Aqui de verdade é anônimo. Eu mostro para vocês. Né? Quem pegou, pegou também, hein? Vamos lá. Ó, subir aqui comigo, Bruno Bach, pronuncia assim? Bach, Bruno Bach, cadê o Bruno Bach? Aqui! Uma salva de palmas para o Bruno Bach. Vai. Pode escolher um lugar para você sentar aí, fica à vontade. Vanessa Cardoso. Aê, olha aí, ó. Natália Sequete. Camila Tanaka. E Priscila Albuquerque. Rapaz, a mulherada vai dominar o mundo, ó. Só tem eu e o maluco aqui, ó. A mulherada tá brava mesmo, você é louco. Tá bom. Vamos aí, então. Estão fazendo as perguntas? Ó, esses microfones podem ir passando aí para vocês. Deixa eu ligar aqui para você. Deixa eu ver. Tá ligando. Ih. Ó, a gente tem um slide aqui para eles se apresentarem primeiro, tá bom? Então, vamos começar com a Nath. Alô. Oi, pessoal. Então, eu sou a Nath. Eu sou local leader do XDA desde o ano passado. Eu trabalho também como staff designer no Luiza Labs. Já fiz 5 anos de empresa esse ano. E falando um pouquinho sobre mim aqui, meu álbum preferido é o Anti, da Rihanna. Foi uma época que eu ouvi muito ele no repeat, então ele marcou bastante aí uma época da minha vida. Titanic também. Ai, quem nunca chorou assistindo Titanic, né? Eu até hoje, todas as vezes. E é um filme também que bem nostálgico para mim. A foto é uma foto que eu tirei quando eu arrumei minha mudança, quando estava indo para Florianópolis. Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul. E pensei, nossa, preciso crescer na carreira, o que eu faço? Vou para Florianópolis, lá vai dar certo. E eu considero que deu, que eu evolui muito desde lá. Então, essa aqui é a foto da minha mudança, arrumando meus trapinhos para sair sem rumo, assim. E o livro é também bem nostálgico, que eu li quando eu era bem jovenzinha, que é Quem Tem Medo do Escuro, do Sidney Sheldon. Sou eu, então. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno, eu sou Community Advocate do Friends of Figma Floripa. Então, a gente tem alguns Friends of Figmas por aí, o mais perto da gente aqui, o de Porto Alegre, ou também de Curitiba, só divulgando nossos colegas. Eu sou Design Ops na The Weather Channel, uma empresa principalmente nos Estados Unidos, bem antiga. E algumas coisas... Bom, acho que a frase não estava ali. Tudo bem. Frase marcante, diz por si só. Aqui algumas coisas que eu separei também. Acho que para mim o melhor álbum do Arctic Monkeys, o Hamburg. Ótimas músicas. Acho que pega muito a minha fase de adolescente indie ali, descobrindo.
Na direita a gente tem o Akira, adoro o filme, tem os livros, tem uma tatuagem também aqui no meu braço, então acho que já diz bastante. No geral, gosto muito de anime. Embaixo tem uma foto, eu e minha namorada, na última viagem que a gente fez, a gente estava ali no Vaticano. A ideia era trazer uma foto importante, então, para mim, estar com ela, estar viajando, enfim, é o mais importante. E o livro que eu coloquei, 1984, também foi um livro ali, o autor também me pegou muito na adolescência, quando estava aquelas ideias rebeldes de adolescente, e a gente lê esses livros que impactam e formam bastante a nossa personalidade. E é isso. Uai. Então, como boa tá com o nome produtora, a errado gente vai aqui, no ó. improviso. Vamos no improviso. Faltou um slide. Vai no improviso, que é assim que a gente gosta. Isso aí. A frase, eu gosto de dizer, assim, muito leveza, coragem e um jeitinho brasileiro, que eu digo, não, mas é um jeitinho nosso, né? De, às vezes, conduzir as coisas, eu acho que faz total diferença. Então, a frase que eu uso muito para mim é essa questão de levar as coisas com leveza. O livro, eu acho que vocês vão ter oportunidade de ver na nossa lojinha lá em cima, né, que é o de Mulheres de Produto. Então, é um livro feito por 100% de mulheres que escreveram. Então, são coautoras, juntas escrevendo. O livro é Gestão de Produtos Como Você Nunca Viu. Um filme que eu digo que eu gosto muito dessas coisas de experimentável, raciocínio lógico, curiosidade. Eu gosto do filme da Enola, da irmã de Sherlock Holmes. E um álbum, peguei uma dica com a minha amiga, porque eu sou muito eclética, não vejo muito álbum não, para falar a verdade. Então, eu gosto desde forró, pagode, como o Juno botou ali, o pagodinho que ele botou, adoro. Mas ela me deu uma dica que eu achei uma coisa de energia. Então, assim, uma coisa que traz, um álbum que traz energia. Ela me deu uma dica do álbum da Beyoncé, então, que tem essa pegada que traz para gente. E é isso. E eu sou manezinha da ilha também, né? Um diferencial. Bom, eu, Camila Tanaka, antes que alguém pergunte de onde vem esse Tanaka ou tente achar alguma característica oriental em mim, eu assinei um papel e ganhei esse nome. Eu nasci... Mas eu nasci Camila Ribeiro, alguns me conhecem ainda pelo nome de quando eu era solteira. Eu sou das Ladies That UX e desde a semana passada eu assumi como Latam Director da nossa comunidade, né? Então, veio um desafio grande aí. Aê, muito bom, parabéns. Estou aqui substituindo a Ana, que vinha falar conosco, mas está presa em Curitiba com problemas pessoais, então, por isso que eu vim. Para mim foi bastante difícil escolher esses 4 temas, porque, cara, eu gosto de música, eu gosto de cinema, eu gosto de ler e eu gosto de foto. Então, assim, passei mais tempo nesse slide do que nos demais, tá? Então assim, música. Eu sou grunge. Pode não parecer, mas eu sou grunge. E eu botei o Binaural do Pearl Jam porque foi um álbum que eu escutei muito fazendo a palestra e ele tem bastante a ver com a palestra que vai rolar depois comigo. Vai ter dose dupla, me aguentem. Cinema, eu sou fã de ficção científica, muito tiro, porradaria, bomba, helicóptero, cara, Matrix a saga é maravilhosa e a Trinity metendo porrada no último é maravilhoso, me representa. Sobre livros, são muitos que eu queria trazer. Eu acho que o que mais me marcou, eu não coloquei aqui, que foi Empire of AI, que o João não trouxe. Saiba que Lex Luthor joga para ganhar, você vai ver isso no final. Mas, como eu estou aqui representando uma comunidade de pessoas que se identificam como mulheres, eu trouxe Mulheres Invisíveis. Todo o viés de pesquisa e analytics que é feito quando se tratam de pesquisas voltadas para mulheres. Para vocês terem uma ideia, quase toda a medicação é testada com homens, porque eles não têm variação hormonal que nós temos. Então, nós não somos grupo controle. Então, mulheres geralmente passam mais mal com medicação do que homem, porque a gente não é grupo controle na área de teste. Esse é só um exemplozinho desse livro. Ele não é recente, mas ele é maravilhoso. Vale muito a pena para a gente entender o que a gente passa no cotidiano. E, por fim,
Minha foto é eu, meu marido, para comprovar que eu assinei o papel e o nome é meu. Mas, no fundo, né, tem uma obra maravilhosa que ela está prestes a ruir. Ela foi um desafio que o autor, que o artista teve, que foi o seguinte: disseram para ele, esse mármore é tão ruim que você não vai conseguir fazer uma boa obra com ele. E ele fez, e a obra está aí, centenária, prestes a ruir, mas eu consegui ver ela ao vivo bem de pertinho e é perfeita. Minha frase é: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e o impossível vai acontecer. Essa frase é de São Francisco de Assis. E antes de ser um religioso, ele era um ser humano extraordinário. Então, ele motiva sempre a gente a ter empatia, motiva sempre a gente estar junto dos outros e motiva a gente a olhar todas as hipóteses possíveis. Design é isso também. Então, desculpa, demorei na apresentação, mas isso eu vou cortar na palestra, tá? Boa. Boa tarde, gente. Meu nome é Priscila Buquerque. Eu sou co-founder da Catarinas Design. Atuo lá como UX Strategist, mas hoje eu estou aqui representando o SDN Brasil, em Floripa, que aí a gente puxa a comunidade de design e serviço por aqui. Me apresentando ali as coisas que eu botei. Começando de baixo, que eu acho que é mais fácil. Eu estou numa fase filho pequeno, então vivi recentemente a maternidade, que me atravessou. Então, é uma experiência muito marcante. Botei essa foto por causa disso. O livro eu botei análise, porque é muito nessa vibe de olhar para dentro, transformações. Então, tem muito a ver com esse momento de mudanças. O álbum também é uma banda, um músico chamado Mose, que ele tem uma pegada meio eletrônica, meio espiritual, meio energética, que também bate com essa história do momento. E o filme eu botei Interestelar, porque é um clássico maravilhoso, então marcou. E eu acho que isso sintetiza um pouco desse momento, agora também voltando para cá, buscando novos desafios, novas provocações, né? Esse apanhado de saindo do furacão da maternidade, voltando um pouco mais agora à comunidade, movimentar as coisas, embora o trabalho sempre esteja lá presente, só que muda um pouco as prioridades, né? Sobre a frase, eu botei aquela frase que ela me acompanha desde o início da minha carreira, e a minha carreira é longa, eu já estou, sei lá, quase 18 anos trabalhando com UX quando era tudo mato, então vimos bastante coisa acontecendo, mas aquela frase ali sempre foi uma coisa que está no DNA da Catarinas, inclusive, que é a gente dá o tiro e depois a gente corre atrás. Então é a história do, dá para fazer? Bora, vamos descobrir, se dá para fazer, a gente descobre no caminho. Então essa frase representa muito a minha forma de navegar por várias frentes da minha vida. Muito bom, obrigado, pessoal, vocês se apresentarem. E eu queria, aí vocês se dividem entre vocês para responder, mas como na visão de vocês a comunidade ajuda a galera, sabe? Como é que a comunidade tem esse papel assim para vocês, na visão de cada um? Porque cada um se apresentou aqui e trouxe uma ótica diferente sobre a vida, né? Como olha para dentro e tem histórias diferentes. Então, na visão de vocês mesmo, assim, o que é a comunidade? Como que a comunidade ajuda as pessoas, sabe? Para quem já está na área, para quem está começando na área, para quem está perdido agora na área, como é que essa comunidade tem esse apoio, assim, de fato, sabe? Na prática mesmo, de forma prática, assim. Eu posso responder pelo Mulheres de Produto? Nós somos uma comunidade de mulheres para mulheres que se identificam como mulheres, né? E essa comunidade ela é muito importante pelo fato de nós sermos minoria hoje, isso eu acho que não é novidade para ninguém, e no sentido de que, independente da área que você está, ou que você está atuando, a gente se ajuda, a gente tem uma turma e tem essa questão muito importante de cuidado, de a gente se apoiar, a gente trazer as pessoas mesmo, de se divulgar. Então, a comunidade hoje, a gente já tem impactado mais de 13 mil mulheres no Brasil, então é uma crescente bem importante. A gente se tornou uma ONG, né? Hoje eu estou uma das fundadoras, são 3 mulheres as fundadoras, a Carol está ali, top. em 2018, e a Thali também, agora da nossa gestão, que também veio de São Paulo para prestigiar. Mas a comunidade é isso. Independente do local onde a gente estiver, a gente se sente acolhida, a gente se ajuda a desenvolver, a gente conversa também, eu acho que não é só profissionalmente, a gente faz trilhas, a gente faz N coisas que, se vocês quiserem depois, se identificarem com mulher, a gente está junto. E as comunidades em si, que eu vejo a importância,
É nesse sentido. Como a gente abre portas, né? O design está muito envolvido com o produto. O produto em si envolve tudo, tecnologia, design. Então, eu acho que a gente se ajuda nesse contexto de conhecimento, de trocas, de expertises e até o que deu de tudo errado, eu acho que é importante também. Então, mais nesse sentido. E acho que você fala, até complementando também a história das conexões, eu já fiz o XDA, então muitos anos da minha carreira eu acompanhei comunidades antes do XDA, agora o SDN, e ela é muito hub também para tu acessar pessoas, né? O XDA sendo um movimento global, que foi onde eu passei bom tempo, e o SDN também, é uma maneira até de criar redes, né? Ir mais longe, quando você consegue trocar com alguém no evento, mas também associar com aquela bandeira que daqui a pouco vai te abrir alguma porta, que vai, enfim, propiciar algumas conversas que talvez você não vai ter no dia a dia. Eu acho que a comunidade também fortalece muito nisso de benchmark, né? Deixa eu contactar com fulano lá, porque eu conheci, ou pergunta para alguém que conhece alguém. Claro que a gente pode fazer isso avulso também, não só pelas comunidades, mas a comunidade é uma bandeira, uma carteirinha que consegue te né, facilitar a identificação de, pô, vamos junto, o pertencimento, um espaço onde tu consegue ouvir, trazer teus pontos. Então, eu leio bastante o pessoal do Instituto Amuta, que eles falam muito sobre comunidades. Se não conhecem, é legal ver, porque eles trazem muito sobre isso, né? De você, numa comunidade, você ter o pertencimento e sentir que faz diferença para alguma coisa, que traz aquele senso de recompensa, né? Por que você está fazendo isso? É voluntário, você não está ganhando nada financeiramente para isso. Então, tem que achar os teus motivadores para estar lá, né? Legal. E vocês têm alguma, se você quiser complementar algo também? Eu só ia complementar também, porque como eu vim de fora, então quando eu conheci as comunidades, porque de onde eu vim não tinha, também foi um momento de pensar, nossa, eu preciso me colocar aqui em Florianópolis. Então, como é que eu conheço o mercado? Como é que eu conheço os profissionais? Como é que eu troco figurinha? Então, eu frequentei vários eventos de todas as comunidades aqui para ir encontrando. Então, no XDA eu passei por todas as fases. Eu ia frequentando, eu achei legal a proposta de fazer o voluntariado, e agora estou como local leader. Então, a gente vai evoluindo dentro da comunidade. Acho que tem essa possibilidade de você também se juntar à comunidade e evoluir. E quem quer só comparecer em eventos e não está colaborando, de qualquer forma, você está colaborando também, porque você está fazendo as trocas, fomentando as conversas, as discussões. Então, acho que ela é importante para conectar pessoas, né? Pô, bacana. E vocês têm uma história, assim, de um impacto real que vocês poderiam compartilhar com a gente aqui, de uma pessoa que começou a participar da comunidade onde vocês atuam e, por conta dessa participação, do engajamento da comunidade, fazer parte, teve um impacto positivo na vida daquela pessoa ali com a questão da carreira profissional dela? Pode contar case pessoal? Pode. É o meu mesmo, assim. Não, eu vim do mercado de transformação digital, lá nos primórdios, quando se implantava RP, Salesforce. E em 2022 eu comecei a fazer parte das Ladies at UX para me aproximar do nicho de design, de produto digital, do XY. Então, ele ajudou bastante na carreira, na conversa com as colegas, na abertura do mercado. Principalmente falar das dores das mulheres dentro do mundo da tecnologia é legal. Então, eu me sinto muito feliz em poder participar e ter entrado na comunidade ali. Pô, legal. O que eu posso dizer de exemplo também, eu entrei na pandemia, e aí eu tinha uma colega que trabalhava comigo, e ela falou assim, cara, eu tô puxando uma frente aqui do MDP curtas, e a gente está pensando, daí já estava mais pós-pandemia, né? E a gente está pensando em fazer vários lugares. E nisso, eu estava em São Paulo, voltei para Florianópolis. Aí eu falei, pô, eu acho que eu toco em Floripa. Daí ela, então tá. Daí ela foi mobilizando algumas pessoas, vendo quem queria ser embaixadora e tal e tal. E o mais interessante, porque em São Paulo, um dos motivos de eu ter morado em São Paulo foi porque eu achei que todas as comunidades lá eram mais fortes. Só que eu vi que não. Assim, nesse sentido, aqui a gente tem muitas comunidades fortes e muitas comunidades que são referências, principalmente comunidades de mulheres. E com essa questão de estar trabalhando nesse meio, a gente dá muita oportunidade de pessoas que estão migrando de área a conseguirem essa primeira oportunidade. A gente tem colegas, acho que estão aqui presentes, que também fizeram essa transição, e eu também consegui upgrades aí na minha carreira, muito pela comunidade, por trabalhos que a gente faz. A nossa comunidade tem um diferencial, que eu acho que é muito legal, não sei a de vocês, mas a gente tem uma estrutura muito bem definida, assim, os papéis e responsabilidades. Então, cada iniciativa tem a líder, tem suas metas, nós temos as metas nossas como pessoas que participam da comunidade, no sentido de que
fomentar, não que assim, ai, tem que trazer X em dinheiro. Não, não é isso. É fomentar porque até a nossa comunidade é sem fins lucrativos. Então, eu vejo que nessa questão de trabalhar, transição de carreira, os layoffs que acontecem muito, a gente se apoia bastante. Então, esse, para mim, é o maior exemplo prático. Assim. Pô, legal. E você comentou aí sobre layoff, tem uma pergunta aqui, que muito boa pergunta, inclusive, que fala, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, onde não qualquer pessoa, mas muitas pessoas podem ir lá e construir um bom prompt e fazer um design funcional, essa democratização do design pode ser considerada uma ameaça à profissão? Para mim, não. Porque, assim, tudo atrás de um prompt tem uma pessoa pensante que tem que ter ali, como o Júnior até falou, pode ser várias perguntas, mas eu acho que as perguntas corretas e a estruturação correta faz total diferença. E até porque hoje em dia a forma de custo é o token, então se você faz perguntas mais direcionadas e mais práticas, você está numa linha de frente nesse sentido. E quem orquestra para mim toda essa transformação são pessoas. Então, na minha opinião, a gente vai ter que aderir a IA, sim. Porém, as pessoas são importantes nessa transformação. Só para rapidinho, tá? Eu vejo que a ameaça talvez seja você não se adaptar, não aprender a usar ela como aliada, como uma ferramenta, né? Então eu vejo que todo mundo vai poder usar, mas você vai ser o especialista, você que vai fazer né, visualizar o resultado, ver se aquilo está atendendo todos os requisitos, todos os contextos. Então acho que é nesse sentido. E até é uma discussão super presente em todos os grupos que a gente está e fala sobre a profissão e o designer e onde é que ele vai entrar e como é que ele vai atuar. Eu acho que com a história da democratização, mais pessoas fazem coisas que antes só a gente fazia. Isso é um ponto básico. Então, a gente vai ter que ressignificar, encontrar novas posições, usar a nossa base do design, que ela é bem clara, né? Os pilares, a multidisciplinaridade, a iteração. Então, eu acho que tem que voltar um pouquinho para a raiz do que significa o design, que nem todas as áreas têm essa base igual ao que a gente tem, né? Então, tem isso, de como que eu vou usar IA, entendo que mais pessoas estão usando, mas a gente traz aquela lente que pode ser um grande diferenciador bom para o negócio, conectando. Então, me parece que também tem a ver com isso, sabe? De como você vai usar essa onda para achar lugares mais estratégicos, mas não ignorando que mais pessoas vão fazer. Então, tem que fazer do jeito que o design faria para mostrar que não é igual qualquer um fazendo, né? É você fazendo e entregando daquela maneira também. E esse lance de democratização é real. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. A minha esposa ela é auxiliar da saúde bucal e ela trabalha para a prefeitura e ela vai nas creches, escolas municipais ensinar escovação para criança. E como está agora o momento da Páscoa, ela mandou para mim hoje de manhã, falou, olha o que eu fiz com o ChatGPT. Ela mandou uma imagem onde ela fez um desenho para a criança poder ligar um coelhinho com uma escova para poder, tipo, algo lúdico, entendeu? Onde antes, se ela quisesse isso, ela talvez teria que pedir para mim fazer, ou procurar uma imagem, ir lá, abrir o Illustrator ou o Figma, ir lá e desenhar isso para ela, onde ela falou que ela mesma fez. Ela não sei o que ela falou para IA gerar, e ela conseguiu gerar, e ela ficou feliz que gerou. Então, existe uma coisa simples assim, mas que está realmente democratizando. Antes, tinha que pedir para uma pessoa que entendia de um software, que é um software pago, ou a pessoa entender, e etc. E agora ela ficou super feliz que me mandou aqui a imagem. Eu falei, nossa, que legal, tal, né? Incentivando ela também a usar esse tipo de ferramenta para uma coisa útil, diferente do Juno, do que ele fez 99 inútil, mas não tão inútil assim, né? Brincadeira. Então, eu acho isso importante, sobre o lance que você comentou de ressignificar aquilo que a gente faz. Eu trabalhei durante muito tempo fazendo animação em Flash. Quem aqui fez algo em Flash? Levanta a mão. Algumas pessoas. Mas a maioria não fez nada em Flash. E o Flash não existe mais. E a gente eu tive que ressignificar o que eu estava fazendo. Mesmo ter passado horas e horas aprendendo ActionScript, que depois não usei mais. E provavelmente no futuro também vai ser assim. Eu ia comentar que até o caso do Flash que tu comentou agora pode ser um exemplo porque a ferramenta não é mais usada, mas o conhecimento está contigo ainda. Então, tu leva esse legado do conhecimento contigo para os próximos softwares. Se a gente fala de Figma, por exemplo, a interface do Canvas ele é muito parecido com até o que o Juno comentou, o Pencil, o Paper, muito parecido. Então, se tu conhece do Figma, tu vai conhecer
assim, eu falo por experiência de ter testado essas ferramentas, me perdi normalmente, como qualquer pessoa que abre algo novo, mas ali depois de 1 hora, 2, você fala, isso aqui é um frame, o auto layout aqui é flex. E aí você tem aquele conhecimento já e tu consegue facilmente migrar. Então, acho que isso é muito da ideia. E até, só voltando no ponto original ali da tua pergunta, eu vi uma publicação no LinkedIn que falava justamente isso, da IA ser o espelho. Então, não adianta, por exemplo, uma pessoa que não sabe nada de design, ela pode até fazer algo numa IA, mas ela não vai ter o conhecimento para refinar aquilo. Ou até, como eu estava comentando antes, né, que muitas pessoas falam, olha, eu fiz esse produto aqui no Google Studio, me ajuda a colocar aqui para os meus funcionários usarem. E eu falo, cara, isso não é um produto, isso é um protótipo muito legal, mas não é produto. Tipo, se tu tirar do Lovable, do Figma Make, do Stitch, enfim, qualquer outro, vai quebrar. Vai estar todo ferrado. E vai estar usando o chat scene e tem o índio. E é isso. Então, se tu... Até a questão da imagem. Se tu quer fazer algo simples, que bacana que todo mundo pode fazer. Mas acho que até com ferramenta financeira, se a gente pensar, existem diversos aplicativos financeiros. Mas se tu precisa de uma pessoa com um conhecimento real, você vai num especialista, numa empresa e uma pessoa que sabe sobre finanças e que vai te ajudar de uma forma bem melhor. Só bem rapidinho, eu acho que tem uma situação em que o designer ele não é substituível, que é explorar o problema. A IA não vai conseguir explorar o problema como o designer faz, e se ela chegar a uma conclusão, porque ela vai chegar, ela pode não ser realmente, de fato, a solução ou as hipóteses para o seu problema. Então, eu não vejo... A democratização é boa. No caso da tua esposa, ela sabia exatamente o que ela queria, o problema dela, por isso o coelhinho dela saiu. Muito bom. E como que vocês lidam com a questão do FOMO, né? De perder alguma informação com tantas atualizações que acontecem o tempo todo? A gente está aqui e provavelmente vai ter um monte de notícia agora se a gente colocar no Google. Notícias recentes vai ter lá. Alguma atualização de IA. Aposto R$2 com vocês que vai ter. Mas é verdade, vai ter, porque tá muito rápido, né, as coisas agora. Se atualiza de uma forma... Cara, é muito louco, assim. E como que vocês lidam com isso? Porque, ao mesmo tempo que tem que se atualizar, vocês têm que passam isso para a galera que está na comunidade, lidar com comunidade, organizar a comunidade. A gente tem a nossa vida como um todo, essa correria. Como é que vocês vivem isso, assim, de falar, cara, eu tô perdendo essa informação, tá ruim, gera ansiedade... Como é que é? Nem fala, isso aparece o tempo inteiro nas nossas timelines de qualquer coisa, né? O quanto que está rolando de coisa. O primeiro ponto, eu acho que a gente tem certeza que as coisas vão mudar muito ainda. Eu acho que isso é um ponto pacífico para todo mundo, né? A gente sabe que a IA, o que ela faz agora, ela vai fazer absurdamente melhor daqui a pouco. Então, o que quer que a gente aprenda agora vai ficar pior ou melhor, né? Depende do ponto de vista. Mas isso é fato. Então, a gente pode aprender um monte de coisa agora e ainda assim isso vai mudar completamente. Sobre o FOMO, sinto ele o tempo inteiro. Aí eu já vi pessoas que estão estudando falando sobre... Cara, não adianta tu abrir todas as portinhas e querer entender todos ao mesmo tempo. Meio que pega um e vai, né? Vai e estressa, porque ainda que tenha várias ferramentas, a lógica dela mais ou menos talvez seja parecida, vai sair uma outra que vai sair. Então a gente fica acompanhando, não parando de estudar e tentando não morrer de FOMO também. Tipo, estamos fazendo isso, vamos continuar fazendo isso. E eu acho que é constante provocação também de... Lá com o time, a gente sempre fala, galera, vamos testar isso. Já deu certo? Não deu? Agora vamos testar aquilo. Então é não esquecer que tem que estar toda hora se puxando, porque eu acho que é um momento muito único da história também. A gente nunca passou por algo igual a isso fora a internet, talvez. Ninguém é tão especialista assim, porque a coisa muda muito rápido. Então você pode ser a pessoa mais foda do mundo disso aqui, mas daqui a pouco, como eu falei, vai mudar. De certeza que vai mudar. Então a gente tá todo mundo sempre correndo um pouquinho, alguns estão um pouquinho mais na frente, mas daqui a pouco vai vir uma rasteira e tu vai ter que correr um pouquinho de novo. Então não dá para ficar muito apavorado, tu tem que tentar focar e não parar, né? Essa corrida, esse tiro curto aqui está demandando que a gente, que é a pessoa que está na linha de frente, trabalhando com produto, que tem uma influência maior, até depois eu acho que pode virar um tópico, deve aparecer, mas questão de viés, de ética, isso é outra questão também para a gente não só reproduzir tudo que já está sendo massificado, porque é um grande arcabouço de conhecimento da sociedade até agora e tem muita coisa errada que ela vai trazer. E aí que entra a curadoria, para a gente botar um olhar crítico de o que a gente não quer que vá para frente, para as próximas edições e versões, né? Que aí é o acompanhamento humano necessário também. E uma coisa assim, a mente, né? Porque eu mesmo fui botar, né? O que é Mulheres de Produto? Quando que foi fundada? Nossa, vem uma história tão bonita, mas tudo mentira.
nada a ver. Eu falei, que nome de pessoas são essas? Quem são? Que história é essa? E eu perguntei, será que não é essa aqui? Ó, você consultou esse site e tal? Daí, assim, errei, você tem razão. Ou às vezes ela falou assim, não sei te responder, mas eu achei isso aqui. E às vezes, assim, ela te responde meio debochada, parece. Às vezes eu sinto que ela tá me testando para ver se eu sei o que eu tô perguntando. Então, eu acho que essa questão de comunidade, de fomentar, uma coisa que eu sempre falo, calma. Cara, a IA também não é uma coisa nova. Se a gente for pensar, a IA já tem muitos anos. Então, eu acho que focar em algo, e que nem muita gente fala produteira, a gente priorizar, eu acho que faz total diferença. Não queira aprender tudo. Pegue e foque em algo, e esse algo vai te dar essa forma de orquestrar as coisas. Aí eu acho que é o diferencial. E vocês estão vendo que, de fato, está reduzindo o tempo de entrega de soluções, e por conta dessa redução, de fato, também, faz com que as empresas pensem, pô, antes eu tinha um time de designers aqui de 100 pessoas, pô, agora com 50 a gente faz, hein? Então aí também a galera fala, pô, e as vagas vão diminuir? Onde eu fico na fila do pão agora? Eu vou ter emprego? Perdi meu rolê? Como que vocês pensam sobre isso? Falando de novo por experiência, as entregas estão bem mais rápidas. Eu até essa semana eu compartilhei que lá na Weather a gente está testando muito fundo com o novo cabeçalho do aplicativo, site, etc. E tinha muita imagem para testar. E aí em 3 minutos eu testei o contraste de 232 frames e tinha isso pronto. Agora, se eu tivesse que criar isso na mão, ficar botando fio em frame e testando com o plugin do Spark e qualquer outro, ia tomar um tempo inútil. Então, mas também muito que a gente falou aqui que você sabe o que você quer de fato que venha o resultado, como é que trata, porque eu já vi em exemplos reais assim da pessoa não saber e fica aquela coisa maluca, porque a IA ela começa a alucinar junto contigo. E fora também, enfim, tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso, mas num geral assim, eu vejo que sim, está acelerando. Mas também se a gente olhar para esse FOMO que acontece, muito é coisa de internet. Então, a gente pega, por exemplo, o que eu comentei do Google Stitch. Provavelmente muitos daqui viram, quando entraram no YouTube, aquela capa do CEO do Google, assim, Figma Killer. Cara, vontade de dar um soco na cara de quem fez aquela capa, porque assim, a pessoa já coloca porque é um clickbait, né? Você vai, pô, Figma Killer, meu Deus, vou ter que aprender, amanhã eu vou ter que usar. E aí chega lá e o cara fala, testei o Stitch, mas é uma merda. Aí você, tá aí, o Figma Killer. Então é muito do bafafá, muito dessa pressão, dessa onda. E, cara, assim, vou dizer, daqui a 2 anos, muito provavelmente, mais da metade das empresas vão continuar fazendo as coisas da mesma forma, vai estar no Figma, vai estar fazendo design system. E é isso, assim. Eu acho que separa muito, sabe, o joio do trigo, assim, as empresas que realmente têm a mentalidade de, não, vamos testar tudo que é novo e se der certo, muito bom, se não der, a gente tenta fazer alguma coisa. E tem as empresas que vão, assim, coloca alguém para testar isso aí, se der legal, quem sabe, mas vamos tocar no que é seguro. Eu vejo também redução do tempo, mas às vezes de qualidade, sabe? Então, eu sou staff designer, mas eu amo muito pesquisa, então faço muita pesquisa também. E no início, quando eu comecei a usar o notebook LM, eu pensei assim, não, eu vou fazer a minha análise, vou botar no notebook LM e eu quero ter certeza que vai ser tão bom quanto eu, autoestima lá em cima, né? Mas eu trabalho numa área muito específica, que é a área logística, tem regras de negócio super próprias, assim, da empresa. Então, eu precisava garantir que ele ia ter uma interpretação correta para eu poder também levar esses dados para a área de negócio, a gente tomar decisões estratégicas juntos, sabe? Então, eu vi que trouxe resultados legais, me ajudou muito a construir narrativa de apresentação, até estudar como ia ser meu storytelling na apresentação. Então, foi muito bom. Mas se eu tivesse só usado ele em alguns momentos, eu teria perdido algumas coisas que complementam e explicam o porquê e explicam muito melhor assim o porquê que o usuário respondeu daquele jeito, ou o que ele quis dizer quando ele falou aquilo. Então, tem coisas que só a gente vai conseguir, né? E às vezes também você vê pessoas que não têm muito conhecimento em alguma área usando IA e você consegue comparar também que, olha,
dá para ver que foi feito, talvez não foi muito bem, na ideia, aquela questão de democratização, mas aí vem vieses não muito bem aplicados, a gente vê como um especialista tem essa coisa diferente, sabe? Então, eu vejo que precisa pesar os dois lados entre diminuir o tempo, mas não diminuir a qualidade, né? Que vai ficar mais rápido, certamente a gente vê que sim, principalmente tarefa operacional. A questão, até um dilema, que a gente a Catarinas é uma consultoria, então a gente trabalha baseado em tempo, e aí a gente vendo as coisas mais rápido, daí a gente, tá, mas a gente vai cobrar menos porque tá fazendo mais rápido? Não faz sentido, né? Tipo, não sei, daí fica nessa questão. Só que daí a gente pensa, não, então vamos entregar mais valor, para ao invés de baixar o preço, né, vamos entregar mais valor, claro, continuando com o olhar crítico, mas dar espaço, algumas tarefas que a gente já sabe que funciona, consolidação, essas coisas, e aí, ao invés de só baixar, né, tentar entregar coisas diferentes, que eu acho que é um pouco desse movimento. Quando você para de fazer operacional em algumas coisas, te dá espaço para ser mais estratégico, entregar outras coisas diferentes, que antes não dava tempo, né? Talvez seja um caminho também, né? E uma questão de falar de layoff, eu fui uma das premiadas da Stone, por exemplo, e um dos argumentos deles foram a IA. E muito me surpreendeu, porque eu tive que ensinar, sério, uns 10 termos disso, daquilo outro, para usar o Gemini para consulta. Então, assim, isso não é IA para mim, entendeu? Eu consultar uma IA, e aí eles vão com o argumento de que estão automatizando os processos, e por isso que fez esse layoff. Aí veio o sindicato. E o sindicato mandou readmitir todo mundo. Não sei como é que está ainda, tem que falar com o sindicato, mas sim, teve. Eles demitiram 370 e poucas pessoas, só que o grupo Stone é muito grande, tá? Não é só Stone. Eu era uma da TAG, que é um do grupo da TAG, da Stone. Então, foi o grupo, eles só falaram da Stone. Tem empresas do grupo que também tiveram layoff. Mas essa justificativa da IA, às vezes, as empresas usam muito infeliz, porque eu acho que esse marketing, cara, voltou muito contra eles. E foi aí onde o sindicato conseguiu ganhar e que readmitisse todo mundo. Eu acho que vai dar velocidade quando a gente está trabalhando com produtos novos, inovação. Porque se está fazendo a primeira vez, pode te ajudar, pode te orientar. Para correção de bug, usabilidade, não está acelerando. Tenho usado IA desde março do ano passado e para essa parte, para o dia a dia do produto, não tem resolvido muito, tem resolvido mais para features do que para o dia a dia do produto. Mas tem o custo, tá? O custo não reduz, o custo aumenta para caramba, tá? Então, em algum determinado momento de uma conta, ficava mais barato contratar um designer do que, de fato, comprar mais créditos de uma determinada ferramenta, que eu não vou dizer o nome, que é o Lovable. Acho que além... Ou seja, ainda calma, designers, ainda temos lugares para trabalhar. Na verdade, algumas empresas dão apenas desculpas, que é a IA, para poder reduzir custo. E faz parte. Vai acontecer agora, vai acontecer no futuro, aconteceu no passado, e vai ser sempre assim. Pode comentar. Eu ia comentar só que muitas empresas grandes, elas, olhando até para IA, elas falam, não, a gente vai comprar a nossa própria licença aqui. Agora vocês podem usar aqui no nosso workspace, tem o GPT 2, 3. E aí você fica tipo... justamente o que você falou, né? Vou fazer o quê? Vou consultar ele, perguntar alguma coisa no modelo super antigo, e a empresa com aquela ideia de, não, a gente está aplicando IA. E aí fica esse sentido. E até em outras empresas realmente fica bloqueado, né? Dependendo se você usa o computador da empresa e tudo mais, eles cessam total. Então, enfim, é uma coisa bem complicada, porque ao mesmo tempo que tem isso, eles também querem que vocês usem IA e fica aquela batalha, né? Mas, até depois repensando aqui sobre as experiências, eu acho que é realmente isso, é adicionar valor. Realmente, porque pensando até nos meus colegas, eu vejo que eles fazem muito protótipo hoje, usando o Make. Então, coisas que ficava muito no será que vai acontecer, como vai ser a interação, e aí ele vai lá e mostra, e já está aqui, vamos fazer o PRD com base nesse protótipo. E aí fica muito mais real, né? O custo. Isso, verdade. Porque lá na Weather eu controlo o Figma, né, da empresa. Então, eu achei muito engraçado que depois que veio essa questão dos créditos, cara, foi uma trapaça suja, assim, do Figma. Porque tem um designer do time que ele usa bastante, e aí ele falou assim, Bruno, acabou meus créditos. Peraí que eu vou lá olhar. Cheguei lá, tava com de 5 mil e alguma coisa que ele podia usar no mês, ele tava com quase 8 mil estourado.
E eu, tipo, tá, o Figma coloca o limite, só que daí agora você está quase estourado 2 meses para usar. É meio que um tiro no pé falar que você precisa, mas você não tem como usar. E, enfim, fora que as assinaturas de IA são super caras, né? Eu, em um projeto que eu faço, eu tenho a oportunidade de usar o Claude no plano ilimitado, assim, é ótimo. E aí, até quando eu vejo outras pessoas usarem, a pessoa usa ali 1 hora e meia, agora espera até 7 horas. Espera daqui a 5, 6 horas, reiniciar o teu contexto, ali, teus tokens. Então, vai muito disso. A empresa que quer também que seja feito tem que também colocar o dinheiro, né? Ou seja, novamente, vai ter trampo pra gente, fiquem em paz, vão aprendendo, segue a vida e é assim mesmo. Muito obrigado, galera. Salve de palmas pro pessoal que tá aqui, ó. Uma conversa super legal.